paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Clarídio Matos, estou te convidando para mais uma vez nos acompanhar na meditação na Palavra de Deus. Estamos tratando neste canal, nestas gravações, semanalmente, sobre os temas da nossa Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre de 2024, onde temos estudado sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nas 5 primeiras lições, basicamente estudamos o livro de Ruth, extraindo dali preciosas lições, então, para a nossa vida. Aprendemos sobre a organização do livro de Ruth e as muitas lições ali aprendidas sobre a providência de Deus na vida, inclusive, de uma pessoa estrangeira fora de Israel, trazendo-a para a linhagem tanto do rei Davi, o famoso rei Davi de Israel, quanto também a genealogia do próprio Jesus Cristo. A partir da lição 6, estamos falando já no livro de Esther, extraindo algumas preciosas lições deste livro para a nossa geração, para o nosso tempo. Na aula passada falamos sobre a estrutura do livro, algumas coisas que é possível aprender, porque, por exemplo, não se sabe exatamente quem foi o autor do livro, como vimos na aula passada. Também a data não é uma coisa precisa, mas aproximada e assim por diante. Então já estudamos esses assuntos que não têm muita relevância, mas sim o que Deus fez nas vidas das pessoas mencionadas no livro de Ruth, e evidentemente, sendo Ele o mesmo Deus, imutável, pode fazer por todos nós. Demos, portanto, na lição passada, uma introdução ao tema, aos temas do livro de Ruth. Hoje vamos falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O texto áureo que nos é sugerido está no livro, ou melhor, na carta de Tiago, no capítulo 4 e versículo 6. 4, 6 de Tiago, onde falamos e lemos, melhor dizendo, a respeito da humildade e da graça de Deus. Capítulo 4 e o versículo 6. Antes, diz o versículo, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí o conselho do Tiago no verso seguinte é, sujeitai-vos, portanto, que está ligando esse versículo ao anterior, onde ele diz que Deus dá graça aos humildes, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Amém. O Tiago está falando aqui num contexto, meus amados, do versículo 4 a seguir, onde ele duramente fala contra crentes infiéis e assim por diante, que havia no mundo, na igreja daquele tempo. E aí no versículo 5, um tanto de forma enigmática até, ele fala sobre o Espírito Santo em nós, que anseia por nós, e o Paulo vai dizer com gemidos, inclusive inexprimíveis, em outro texto, o outro apóstolo Paulo, e assim o Espírito que ele, Deus, fez habitar em nós. Tá? Pergunta ele, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? É a pergunta do apóstolo Tiago aqui. É importante lembrar que a palavra ciúme aqui é no sentido positivo, de zelo, de cuidado, e não ciúme doentio, como humanamente se fala e se pratica por aí no mundo. Aí é que entra o versículo 6, antes ele, Deus, dá mais graça, ou maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Esta é uma citação de Provérbios capítulo 3, 34. Glória a Deus. Então, é um versículo que demanda um certo estudo mais aprofundado, que não é o caso agora aqui, mas foi sugerido como nosso texto áureo de hoje, enfatizando, repito, a graça de Deus que nos dá suporte, que nos ajuda, que nos fortalece, e fez isto na vida de Esther também, como vamos ver
do próprio Mardoqueu, seu primo, também. Aleluia! Mas aqui tem um ensinamento precioso que Deus diz que Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus não ajuda quem está vivendo na sua ganância, melhor, no seu orgulho, achando que não precisa de Deus, que é independente. Então não precisa mesmo, não vai buscar a direção de Deus, então Deus resiste, mas dá graça aos humildes. Esta, repito, é uma citação de Provérbios 3:34. A nossa verdade prática, meus queridos alunos da escola dominical e estudantes da Bíblia, diz assim, verdade prática, verdade suma, verdade resumida de toda a lição de hoje, da semana, ou enfim, do momento que você estiver assistindo essa aula, estudando a lição, diz assim, devemos nos conservar humildes, não apenas ser humilde em um momento, esquecer no momento seguinte ou no dia seguinte, humilde sempre, tá bom? Porque sempre haverá vantagens contra isso. Repetindo, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo um ou exaltando a outro. Isso fica claro nos livros proféticos, especialmente em Daniel 2, 20, 21, por ali. E na história do Nabucodonosor, registrada lá no livro de Daniel também, quando ele se tornou arrogante e Deus o puniu por isto. Lá em Provérbios 18, 12 e 15, 33, tem uma frase interessantíssima que diz: diante da honra vai a humildade, ou seja, antes de alguém ser honrado, haverá esse alguém de ser humilde. Deus, repito o que Tiago disse aqui, resiste a quem é soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, se alguém quer ser abençoado, honrado e receber mais graça, é preciso ser humilde. Humildade, é uma virtude dada e produzida e mantida e avivada pelo Espírito Santo em nossa vida. E se queremos realmente termos mais da graça de Deus, evidentemente, aleluia, precisamos ser humildes para receber a graça de Deus, aceitá-la e deixá-la trabalhar em nossa vida. Alguém vai dizer que a humildade é resultado da graça de Deus em nossa vida, que também não deixa de ser uma grande verdade. Mas o ser humano ele pode editar essas personalidades e manter-se humilde também. Tá? No mundo você sabe certamente de alguém que não tem efetivamente o conhecimento prático da graça de Deus na vida, graça salvadora, no entanto é uma pessoa humilde por natureza. Então, amados, ser humilde é realmente uma virtude que Deus espera muito especialmente dos seus filhos. Tá bom? Vamos continuar sendo humildes. Devemos nos conservar humildes, confiando na graça de Deus. Temos o exemplo da Esther, que vamos ver hoje e nas próximas lições também, deste trimestre, e igualmente do próprio Mardoqueu. Tá certo, meus queridos? O texto que nos serve de base para o estudo está no capítulo 1 e 2, um trecho um tanto longo, mas necessário. A partir do versículo 10, por exemplo, do capítulo 1, diz assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, aqui vem a relação dos 7 conselheiros do rei, Meumã era o primeiro, Biztá era o segundo, depois o Hashbona, o Bigtá, o Abagtá, o Zetar e a Carcas, 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Versículo seguinte diz, então o rei mandou esses 7 conselheiros, ou eunucos, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra, contrariando a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, ardeu nele a sua ira. Aí a sugestão dos editores desta revista manda-nos ler o versículo 16, que diz: então disse Memucã,
Memucã, que deve ter sido o relator dessa comissão, né, de 7 conselheiros, na presença do rei e dos príncipes. O Memucã disse o seguinte: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Lembra-se que eram 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia, na África. Embora não seja a Etiópia que nós conhecemos hoje no mapa mundi, mas ficava ali ao sul do Egito, em alguma região por ali. Versículo 17, porque a notícia deste feito da rainha sairá, ou se publicará, se divulgará, a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos nos seus olhos, aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Ou seja, a preocupação do Memucã e dos conselheiros, meus amados, era que o exemplo de desobediência da Vasti poderia ser algo contaminante que atacaria ou chegaria a todos os lares. Então as esposas dos líderes, todas as esposas dos homens do reino da Pérsia se revoltariam contra os maridos. Aparentemente há aqui uma grande preocupação, talvez até um exagero por parte do Memucã e a sua comissão de aconselhamento, mas fazia algum sentido, tanto é que o rei vai acatar a orientação deles. Aí o versículo 19 diz, se bem parecer ao rei, ou seja, a comissão, né? O relator da comissão está dizendo isso aqui. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos medos e dos persas, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Esta foi a sugestão que eles trouxeram ao rei, porque o rei pediu conselho a eles. É útil lembrar, amados, que o rei não tomou uma decisão de cabeça quente, né? Porque afinal a rainha se recusou a vir à sua presença, e um tanto embriagado como ele estava, poderia ter tomado já uma decisão precipitada, depondo a rainha ou coisa assim. Antes disso, porém, ele foi, aqui há um ponto para ele, né? Consultar os seus conselheiros, ver na lei o que podia ser feito. Mas aparentemente não havia nenhum artigo nas leis já escritas que tratasse de casos parecidos ou tivesse um caso pregresso, ou seja, uma jurisprudência na história do reino da Pérsia. Tanto é que sugeriu-se aqui que ele escrevesse na lei, ou seja, vamos criar um artigo, uma emenda constitucional para tratar do caso específico. Parece muito com algumas coisas que acontecem em nossas nações hoje em dia, nações modernas, né? Quando surge uma crise, aí não tem nada escrito, mas aí surge sempre um comitê de crise, coisa assim, para resolver as situações. E lá vem as sugestões da comissão disso, comissão daquilo, o relator vai trazer como Memucã está fazendo aqui. Tá? Então o contexto político é exatamente esse. Certo, amados? Então, esse aqui é o capítulo 1, onde a rainha Vasti vai ser deposta, ou seja, vai ser tirada da sua posição, vai ser exonerada, seria o termo hoje, tirada da sua posição de rainha. Ok? Agora, o capítulo 2 vai tratar da substituição dela por uma outra, diz aqui, melhor do que ela, versículo 19, finalzinho do versículo 19. Tá certo? Deu o rei dê a coroa a alguém que seja melhor do que ela. Foi a sugestão do Memucã como relator da comissão. Capítulo 2 de Esther, lá a partir do versículo 12, a sugestão da lição traz assim: e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada uma segundo a lei das mulheres, das 12 meses de tratamento de beleza. Se você conhece o livro de Esther, sabe que houve lá um concurso para então ser escolhida a mais bela jovem virgem que viesse para ser a futura rainha da Pérsia, ou seja, a esposa do Assuero. Versículo 3, desta maneira, pois, entrava a moça ao rei,
tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres, o harém, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres. Perceba, ela não voltava para a mesma casa, ela ia para outra casa. Entrava à tarde como uma virgem, dormia literalmente com o rei, não tem como fugir disso, tá? Então, na manhã seguinte, ela ia para uma outra casa, uma segunda casa, que era cuidada por um outro eunuco chamado Saasgás. Saasgás, o nome do homem, no versículo 14, que era eunuco do rei, guarda das concubinas. Elas entravam à tarde no dia, uma delas por noite, por dia, por semana, não sei, quando o rei chamava uma delas. Entrava como moça, virgem, candidata a ser a rainha, e se o rei não se agradasse dela, ela sairia, vamos dizer, para as portas dos fundos, por outro lugar, para a outra casa, agora como concubina, não como a casa das mulheres que estavam aguardando sua vez de ir ao rei, mas como para uma segunda casa, a casa das concubinas, identificada aqui claramente no versículo 14 como casa das concubinas. Ele era o guarda dessas concubinas, que eram segunda esposas, ou várias esposas de reis daquele tempo. Bom, e diz também que não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse sexualmente, tá? E a chamasse pelo nome. Raramente isso acontecia. Chegando, pois, a vez de Ester, diz o versículo 15, filha de Abiail, aqui é lembrado um pouquinho da história da familiar dela, que era tio de Mordecai, que Mordecai, tomou por filha, criou como filha, para ir ao rei, chegou a vez dela, tá? Coisa nenhuma pediu, senão aquilo que o eunuco-chefe da casa das mulheres, chamado Hegai, ou Regai, lhe aconselhou e orientou ela. Ela só pediu aquilo. Tá? Então, um detalhe interessante na sequência é que ela, Ester, alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Isso aqui é marcante realmente, porque estamos numa competição, se é que podemos colocar dessa forma, um concurso, e cada uma querendo naturalmente desprezar ou menosprezar ou depreciar a outra. Mas aqui Ester, por onde ela passava, ela achava graça diante do próprio o cuidador da casa lá, o Hegai, e também de todas as pessoas por onde ela passava. Possivelmente até as suas concorrentes gostavam dela. Versículo 15 fala dessa realidade. Versículo 16, assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, nome do mês do calendário judaico de então, no 7º ano do seu reinado. Lembre-se que a rainha Vasti foi deposta, nós falamos isso na aula passada, no ano 3º do reinado de Assuero. Aqui ele está recebendo Ester no 7º ano, ou seja, 4 anos depois da deposição da rainha Ester. Tá certo, meus amados? E o rei amou a Ester, diz o versículo 17, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Bom, apesar de parecer muito estranha essa história para nossos padrões de moralidade cultural de hoje, meus amados, especialmente dentro do recato, né, cristão, era o costume da época de países pagãos, como era o caso da Pérsia. E o estranho de tudo isso é que Mordecai e a Ester são judeus, melhor dizendo. Ela é judia. E o Mordecai, que era o pai criativo, o pai que adotou ela, né, como filha, orientou ela desde cedo, inclusive para ocultar a sua raça, né, o seu povo, vai dizer o texto sagrado. E ver a Ester participando de uma competição como esta, realmente é de admirar. São perguntas que não se dá, não se tem uma resposta muito clara, embora nós tentamos amenizar o relato, espiritualizar, mas na verdade é uma coisa realmente pagã,
é uma coisa mundana, que aqueles judeus que, como falamos na aula passada, ficaram lá no cativeiro, assimilaram toda aquela cultura persa e estavam vivendo ao natural. Agora, me veio à mente, ao estudar esta lição, o famoso ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortuosas que os homens traçam pela vida, mesmo assim Deus está acima de tudo isso, a graça de Deus, o plano de Deus, e Ele então vai colocar as coisas em ordem. É Deus, a mão invisível de Deus, que está conduzindo as coisas para salvar o seu povo na sequência, inclusive. Então, também pode ser inserido aqui, amados, aquele conceito de alguns teólogos que chamam de vontade permissiva. Aquilo ali, esse concurso de beleza, esta moça virgem entrar para um rei promíscuo que tinha uma casa de mulheres, que cada noite dormia com uma mulher diferente. Meus amados, é uma coisa intrigante, que não entra, repito, no nosso recato do padrão que nós temos, né, especialmente nós cristãos. Mas acima de tudo isso está o plano e a mão de Deus. Entendeu? Lembrando de novo, Deus, e aqui eu creio que se aplica realmente esse provérbio, esse popular, tá? Não é da Bíblia, que Deus escreve certo mesmo pelas linhas tortas que os homens traçam pela vida. Certo? Os homens estavam fazendo as coisas equivocadamente, dentro da cultura deles. Para eles estava tudo normal, certo? O não muito correto é o fato de os judeus, ao invés de ter terminado lá o cativeiro, que já havia se passado 100 e poucos anos que a lei tinha autorizado, pelo menos 60 anos, não chegava a 100 não, mas pelo menos os 60 anos que a lei havia sido assinada. Em 538, Ciro assinou o fim do cativeiro, né, liberando os judeus para voltar para sua terra. A maioria maciça, como vimos na aula passada, de 1 milhão de judeus, 50 mil apenas aderiram. E o Mardoqueu, e por família, no caso Esther, sua esposa e outros filhos possíveis que tivesse, estavam habituados, quem sabe com cargos elevados lá na Pérsia, e não quiseram voltar para começar do zero em Judá. Então assimilaram a cultura. Mas, repito, apesar disso, Deus vai agir e vai elevar a Esther à posição de rainha para, em alguns dias depois, alguns meses depois, salvar a sua nação. Certo, meus amados? Eu sei que alguns estão pensando aí, não, eu não creio nesse ditado popular, Deus não escreve certo por linhas tortas, não, Deus primeiro endireita as linhas para depois escrever. Pode ser em alguns casos, sim, também Deus pode fazer isso, Ele é todo poderoso. Mas aqui você não vê isso, não. Aqui você encontra Deus na sua, repito, vontade permissiva, como dizem alguns, deixando que essas coisas fossem se desenrolando, apesar de estranhas, certo? Para finalmente encaixar as peças e fazer com que a Esther ocupe a posição máxima lá de rainha e ser o instrumento principal para a preservação da sua nação, ou seja, do seu povo, porque foi na sequência assinado um decreto para a extinção de toda a raça judaica naquele tempo. Se não fosse Esther no governo naquele tempo, as coisas teriam realmente se complicado mais. Porém, a mão de Deus estava por trás de tudo isso. Amém? Amém, né? Então Deus realmente escreve certo até mesmo pelas linhas tortas que os homens traçam por aí, ok? Muito bem, Deus estabeleceu princípios que são imutáveis, é verdade, pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Um reformador famoso, Martinho Lutero, dizia que o Satanás é como um cachorrinho de Deus, ele obedece dentro dos propósitos maiores, Deus pode. É só ler o livro de Jó e você vai encontrar isso também, certo? Para os propósitos maiores. Nesta lição veremos o claro contraste entre a rainha Vasti e a Esther. A Vasti em um ato de desobediência real ao rei dela, e a Esther obedecendo apesar de todo esse intrincado de coisas, repito, que se você analisar sem bairrismo, sem fanatismo,
o livro, vai perceber que a história realmente é muito estranha, mas a mão de Deus estava ali. Para dizer que a graça de Deus está acima de tudo. É por este motivo também que o apóstolo Paulo lindamente disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus está acima de tudo. Não quer dizer que Deus passa panos quentes em cima do pecado que não leva em consideração. Não, mas para propósitos específicos, e aqui está o destino da própria nação de Israel em jogo. Então Deus realmente, dentro da sua vontade permissiva, permitiu que tudo isto acontecesse lá. Tá certo, amados? Então este é o tema da nossa lição. E não é muito fácil, não, da compreensão do assunto e entendimento. Mas é um livro bíblico, é uma história revelada de Deus, é uma história inspirada, melhor dizendo, cujo autor escreveu, faz parte da Bíblia e nós precisamos aprender e extrair algumas lições daqui. Tudo bem? Então vamos seguindo. A lição está estruturada em 3 tópicos. Primeiro falaremos do banquete de Assuero e a recusa da Vasti, a rainha. Depois, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. E encerramos falando de Esther, a judia que se torna rainha em terra estranha. Uma judia que se torna rainha em terra estranha. Ok, no primeiro tópico, então, banquete de Assuero, rei Assuero. Ele era filho de Dario, de um dos Darios, tá? Porque houve vários. Então aí entra a questão histórica, política, e Dario era um nome muito comum, né, dentro da dinastia dos Medo-Persas lá. Filho de Dario, Assuero governou a Pérsia por 20 anos, de 486 a 465. Um reinado que diz o capítulo 1 de Esther, ia da Índia à Etiópia, enorme, o maior império até então. Tá? Seu nome grego é Xerxes, portanto na história você vai encontrar ora Xerxes, ora Assuero. Assuero era grego ou aramaico e Xerxes grego. Grego é Xerxes, desculpe, né? E Assuero era o aramaico ou hebraico. O terceiro ano de seu reinado, ele então fez um banquete, terceiro reinado, convidou a nobreza de todo o seu império. Atenção, todo o império. Estamos falando de um território que começava na Índia e terminava na Etiópia, na África. 127 províncias. Demorava-se meses para fazer uma viagem dessa de um extremo a outro. É só ler o livro de Esdras e você vai encontrar o Esdras saindo lá de mais ou menos da mesma região, Babilônia, um pouquinho não muito distante de Suzã, onde este rei está, para chegar em Jerusalém. Foram 4 meses de viagem. Tá certo? Então imagine um desses príncipes, um desses governadores, ou sátrapa, que era uma das designações honoríficas de então, um dos títulos políticos para os líderes do reino da Pérsia, sair, por exemplo, da Etiópia na África e chegar lá em Suzã. Quantos meses? 5 meses talvez, 4 a 5 meses, porque o Esdras, repito, demorou isso. Se você ler o livro de Esther, vai encontrar esse tempo todo. Então ele fez um banquete que durou 180 dias, diz lá no capítulo 1. Nós já fizemos menção na aula passada, rapidamente. A recepção durou 120 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que ele, o Assuero, traçou os seus planos de guerra junto à sua liderança governamental para atacar a Grécia, que aconteceu na sequência. Estamos no ano 483, né? Ele começou a reinar em 486, no terceiro ano, ou seja, em 483, ele fez esse banquete que durou na sua totalidade 6 meses. Mas não cabe na nossa cabeça reunir todo o império, parar literalmente toda a máquina administrativa, ficar enclausurado num palácio 6 meses. Aí pararia toda a governança
Então, o que se entende, e mais razoavelmente, é que o banquete todo demorou 180 dias, no sentido de que algumas caravanas chegavam, eram recepcionadas, tratavam dos assuntos reais com o rei e retornavam. E outra caravana voltava e assim sucedeu até que em 6 meses, no prazo total de 6 meses, ele conseguiu arrebanhar, segurar, trazer ao palácio lá em Suzã todos os líderes. Eu creio que é mais lógico pensarmos desta forma do que imaginarmos que ele chamou ao mesmo tempo, quero vocês todos aqui no dia tal, e aí quem vai cuidar do lojinha? Quem ficaria governando as cidades, as satrapias, ou seja, as províncias todas? Eram 127 províncias, enormes e muito distantes, vou dizer de novo, de Babilônia a Jerusalém foi 4 meses de viagem, então só para chegar a convocação lá e o cidadão se deslocar para chegar em Suzã, era 4 meses. Então, entendamos dessa forma, eu creio que fica mais claro, impossível, né? Encher o palácio de governantes e deixar a Deus dará, como diria outro ditado popular, a governança das cidades, das províncias, ok? Bom, aí está. Aqui, possivelmente, então, ele traçou esses planos para atacar o Império Grego. Essa batalha que se transformou em um grande fracasso, inclusive. Tá? Ele não obteve vitória, ele foi derrotado fragorosamente. Aconteceu a partir do ano 484, a seguir, 480, mais ou menos. Né? E aí, amados, ele voltou para casa realmente cabisbaixo, triste, vexado, e raivoso também, e procurando alguém para culpar, porque os reis faziam isso, né? Raramente assumiam seus erros estratégicos numa guerra, achavam sempre um bode expiatório para culpar. E até hoje é assim, né? As pessoas normalmente procuram eximir-se das responsabilidades quando erram, né? Quando fazem coisas erradas, raramente assumem esse compromisso de erro e tentam achar culpados. Aí criam aqueles gabinetes de crise para investigar, é o termo, né? Qualquer desastre que aconteça num governo, enfim, qualquer desastre mesmo. Certo? Surgem então as investigações para ver quem é o culpado. Nós precisamos saber quem foi o culpado de tudo isso. E ele fez isso certamente também. Mas aqui está o banquete público, tá? Esse primeiro foi um exclusivo dos 180 dias, só para líderes, mas depois veio o banquete público de mais 7 dias, como diz o primeiro capítulo do livro de Esther. Passado então os 180 dias, que foi, repito, um banquete talvez escalonados e não maciço, todo mundo lá, todos os 120 representantes, com toda a sua comitiva que chegaram e se reuniram, tá? Não tem fundamentação, não era os meios de transportes modernos que você saía, ou sai hoje, por exemplo, do Cairo, no Egito, para chegar lá em Teherã, digamos, algumas horas de voo. Não, eram meses de viagem para chegar lá. Pensa nisso quando ler esse texto e ao comentar também, viu, querido irmão professor, tá bom? Bom, terminado esses 180 dias para um banquete seletivo, né, para só a nata, só a liderança, os servos do palácio, do império, não é só do palácio, do império, ele então fez um banquete luxuoso para a cidadela de Suzã. Ok? Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias, está em Esther 1, 5-8. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris. Lá nos livros históricos do historiador Heródoto é mencionado esta história, e alguns historiadores imaginam que era a mesma pessoa. Ela também ofereceu, né, um banquete. E se era a mesma mulher, Heródoto a descreve como uma mulher sanguinária, inclusive, tá? Vingativa, não era assim uma santinha
e um exemplo de humildade, etc. e tal. Se o Assuero era um promíscuo, um déspota em vários sentidos, ela também não ficava atrás, segundo o Heródoto, que a identifica como essa a mestris aqui, ok? Bom, amado, então, terminados os 180 dias, houve um banquete público para toda a população. Abriu-se os portões do palácio, agora para a população toda da cidadela, tá? De Suzã, a capital. Então, é descrito no capítulo 1, como já vimos na aula passada, no texto que nos serviu de base para o comentário, um tremendo luxo deste banquete. Está ali no versículo 5 a 8, por exemplo. Diz o versículo 5, passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, cidadela, ou seja, a fortaleza, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, aí vem a descrição do luxo deste ambiente, onde foi oferecida esta festa. Diz que havia linho branco, estofo de púrpura, atados com cordões de linho, de púrpura, argolas de prata e as colunas de alabastro, que era uma pedra branca. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro. Pórfiro quer dizer pedras vermelhas ou um mármore avermelhado, de mármore e alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti, diz o versículo 9, deu um banquete às mulheres na casa real. Por que essa informação é importante? Porque a Vasti vai ser introduzida na história agora. Repetindo então, um banquete de 180 dias, 6 meses, para tratar de estratégias de guerra, para atacar os gregos lá na região de Salamina e outras perto de Atenas, hoje Peloponeso e assim por diante. Eles realmente foram até lá, mas como dissemos, voltaram derrotados. E terminados esses 180 dias, um banquete de mais 7 dias agora aberto a todo o povo, certo? E paralelamente, o subtópico 3 desta nossa divisão do assunto trata do banquete da rainha também, né? A rainha Vasti, que estava no banquete próprio para ela. O que não fica claro é se ela deu também um banquete de 180 dias, porque é provável que os líderes que vieram de suas províncias devam ter trazido as esposas, então elas ficaram no banquete próprio para as mulheres e os homens num outro banquete, que era hábito, era costume na época lá entre eles, conforme historiadores. Ou se este banquete da rainha era só para estes últimos 7 dias, não está muito claro. Apenas o versículo 9 diz: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Na casa real do rei Assuero. Bom, eu deduzo que esse banquete da Vasti deve ter sido nesses últimos 7 dias, enquanto os homens estavam reunidos com o rei, as mulheres estavam reunidas com a Vasti. Diríamos hoje, ela é com palestras específicas, né? Uma palestrante para elas e palestrantes para cá, para os homens. Na verdade, só falou de bebida aqui e de luxo em que as pessoas estavam desfrutando. Bom, no 7º dia do banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero, em euforia, versículo 10, diz que o coração dele estava alegre pelo vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti. Versículo 10 diz: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre, mandou Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, os seus 7 eunucos que serviam na presença do rei, Assuero, que introduzisse a sua presença
a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Muito bem. Então, os príncipes, diz aqui, mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela. Então, os príncipes continuavam lá. Então, dos 180 dias, que se estenderam por mais 7, eles não, acredito que ele não dispensou esses príncipes. Os príncipes continuaram ali. E no 7º dia, então, desse último banquete, ele mandou que introduzisse. A história é conhecida por demais. A Vasti recusou-se a vir à presença do rei. É o ponto 2 da nossa lição que vai abordar isso, tá? A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos. Acompanhar ou ser carregada, porque rainhas naqueles tempos não caminhavam, né? Elas eram carregadas nas chamadas literias, ou liteiras, melhor dizendo, né? Lembra? 4 pessoas carregando as rainhas. Nos filmes antigos a gente vê isso comumente, e aqui também era isso. Porque 7 conselheiros? Não era só uma questão de autoridade, mas também, certamente, para trazê-la nessas liteiras. Enfim, o fato é que a liteira voltou vazia. A rainha não veio. Não veio. E as razões pela qual ela não veio não nos é dada aqui. Ela simplesmente se recusou e ponto. Isso foi dado pelo texto da Bíblia Sagrada como uma desobediência a mandado do rei. E é tudo que a Bíblia diz. Portanto, não podemos conjecturar e nem aumentar. Nós temos que nos calar onde a Bíblia se cala. Não dá para conjecturar. Embora várias conjecturas já se foi feito. Ela não veio porque era um banquete só para homens. Seria somente ela de mulher ali. Ficaria estranho e constrangida. A Vasti não compareceu ao banquete, por quê? Porque não era costume dos persas, né, que as mulheres participassem do banquete masculino. O rei estava sendo prepotente, né, ao chamá-la lá, porque estaria gestante, é outra desculpas, ou melhor, conjectura apenas. A Bíblia não diz nada disso, tá? Ou porque era um banquete, repito, só para homens, certo? Enfim, não se diz. A Bíblia não diz nada. E como nossa fonte principal de ensino é a Bíblia, as fontes extrabíblicas até nos ajudam a entender algumas narrativas, algumas situações, mas não podemos basear a nossa fé, nossas doutrinas, nossos princípios nas fontes extrabíblicas, tá certo, meus amados? Ok? Então vamos lá, para o tópico 2, falar de Vasti, que resiste à ordem do rei, mais propriamente, ampliando isso, e é deposta. A recusa da rainha é o subtópico, então. São diversas as opiniões, como eu disse, a respeito disso, para o fato, né? Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência com versões que pintam absurda pretensão do rei, por exemplo. O uso de fontes não bíblicas é saudável, diz o autor do comentário da lição, mas para aclarar alguns sentidos escriturísticos. Contudo, podem levar à prática da exegese. E o que é a exegese? Interpretação subjetiva e individual de um texto bíblico. Então não podemos fazer isso. Temos que fazer uma correta exegese, ou seja, deixar a Bíblia falar o que ela realmente quer falar, e não uma exegese, que é dar a minha opinião. Aqui vale lembrar o que Pedro diz em 1 Pedro 1,23, 2 Pedro 1,23. Ele diz que nenhuma profecia do livro sagrado, 1,21, 22, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, a regra máxima da hermenêutica correta diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, não podemos colocar nossas ideias, o mesmo de fontes extras, para dar sentido à Bíblia, tá? A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou-se a vir. É tudo isso que a Bíblia diz. A rainha se recusou a vir à festa. O texto para por aí zera, ou seja, ponto final. Ponto final. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, já falamos, a Mestres. A Mestres, o nome da mulher mencionada por Heródoto, que é
segundo ele, Heródoto, historiador, fonte extra-bíblica de novo, tá? Mas vai lá, ele a pinta como uma pessoa astuta e sanguinária. Teria assassinado ou mutilado até uma de suas cunhadas. Imagina. Bom, aplicação da lei. Assuero fez exatamente o que a lei mandava, ou seja, primeiro ele consultou, e é isso que a lei mandava, consultar os seus conselheiros. E os conselheiros, como já dissemos lá atrás, sugeriram uma emenda na lei. Tá? Sob a influência do vinho, quando Vasti se recusou, ele ficou irado, diz a Bíblia. Não é para menos. Ele dá uma ordem, ele é o marido, ele é o rei, e ela se recusa. Apesar da fúria e do constrangimento que certamente lhe causou diante de todos os príncipes que ali estavam, e o povo, inclusive, mas ele não agiu precipitadamente. Ele consultou os seus conselheiros. Submeteu a exame dos sábios, diz lá o capítulo 1, versículos 13 e 14 de Esther. Diz lá no versículo 13: Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele, aí vem o nome deles: o Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, ou seja, uma comissão de conselheiros. Ele consultou eles para saber o que dava para fazer. A pergunta do rei foi: o que, segundo a lei, se devia fazer? Versículo 15. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido a ordem, o mandado do rei, por intermédio dos eunucos. Então Memucã, na presença do rei, disse o seguinte: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, ela não apenas desobedeceu o rei. A versão corrigida diz: ela não apenas pecou contra o rei, mas contra todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E a justificativa continua para a resolução que irão tomar na sequência. Porque a notícia vai se espalhar, diz o versículo 7, e as mulheres do reino, do império, também procurarão desobedecer os seus maridos. Era a preocupação deles. Tá bom? Bom, a lição vai para a sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucã e os sábios aconselhou o rei a depor, tirar a função real, tirar a coroa da Vasti. Liderança pressupõe uma responsabilidade, naturalmente. Né? Quem é líder tem responsabilidade de tomar decisões diante ou de acordo com a lei. Ele fez certo até esse momento aí. Tá? Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo, disse o Memucã, em nome da comissão, ou seja, o relator, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, diz o versículo 17, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, certamente chegará. Tinha representante lá de todas as províncias. Isso provocaria uma discórdia nos lares, segundo o versículo 18. O conselho de Memucã agradou aos nobres que lá estavam, aos principais, à liderança e ao rei também. Que cada homem seja senhor. Além disso, enviou cartas a todas as províncias estabelecendo que em cada lugar, cada lar, cada família, cada homem fosse senhor da sua casa. Por decreto, tá? 1:22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão, biblicamente agora, é exatamente essa: exercer o governo da casa, a liderança da casa. É ser o cabeça, diz a Bíblia Sagrada, e não só no Antigo Testamento, que alguns acusam de machismo e etc., né? De patriarcal, mas em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 4 e 5, você vai encontrar, Novo Testamento, portanto, a orientação de Paulo a respeito do obreiro, que deve ser o chefe de casa, ou seja, o governo, ter as rédeas do governo, a liderança do lar,
a liderança da família, para poder ter autoridade e cuidar da igreja de Deus. Certo, meus amados? Então, há fundamentação legal nos códigos lá da Pérsia para a atitude que o rei toma em relação a Vasti, que desobedeceu. Se ela tinha suas razões ou não, a Bíblia não diz nada, como dissemos. Algumas fontes extra-bíblicas podem dizer algumas coisas, mas efetivamente a Bíblia apenas aponta o fato de que ela desobedeceu uma lei real e vai ser punida, e foi punida. Foi tirado-lhe a coroa, ou seja, perdeu a função. A lição termina falando de Esther, então, porque a vaga de rainha ficou vazia por 4 anos. Terminado esse banquete, essa situação, meus amados, o rei vai à guerra contra os gregos, passa por um terrível vexame, perde a guerra, portanto. Seus navios são destroçados, destruídos. Ele consegue fugir com boa parte dos seus soldados e volta cabisbaixo e triste. E quando o governo perde alguma coisa ou erra, ele volta triste, normalmente não aceita, como já dissemos, né, o seu erro, mas procura culpados. Ele estava pensando nisso. Então o capítulo 2 começa assim: passados estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Bom, aqui você tem que pensar que entre o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2, nós temos 4 anos que se passaram. Foi lá, nesse período, que ele tentou vencer os gregos, dominar o povo grego, que já estava se tornando um império também. E foi mal sucedido. E voltou, passado essas coisas, tá? E apaziguado já a fúria do rei. Essa fúria do rei, aqui não é tanto contra a rainha da Vasti, que ele depois, há 4 anos atrás, porque 4 anos as coisas passaram e tal. É a fúria, é o descontentamento, sei lá, a sua humilhação, porque foi derrotado naquela batalha, nesse sentido também. Passado tudo isso, ele lembrou-se da esposa. Ter alguém como esposa, apesar de, claro, que ele estava sem uma rainha, sem uma esposa, não sem mulheres, porque os reis, como já dissemos, tinham harém de mulheres. Toda noite eles podiam estar com uma mulher diferente, mas ele estava sem a sua esposa ao lado, legalmente, para imagine os eventos sociais especiais, reais, as saídas, viagens, ao seu lado, talvez uma companheira, uma palavra amiga, enfim, uma esposa. E quem é casado aqui sabe disso exatamente, a importância que é. Tanto é que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora, companheira, e a esposa realmente se faz necessário. Então este é o ambiente que começa o capítulo 2. Ele está só, faz 4 anos que depois a rainha Vasti lembrou-se dela e os seus servos. Versículo 2 diz isso. Então disseram os jovens do rei, que estavam mais próximos dele, os jovens servos, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias, 127 províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na cidadela de Suzã, melhor dizendo, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei. Amém. Bom, aqui tem um enredo todo para substituição da rainha Vasti. Vai ser feito um concurso de beleza. E as concorrentes entre si serão as jovens de todas as províncias ou de todo o império, o grandioso império persa. Então, o tópico 3 vai falar disso. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha de substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha, como eu já mencionei, né,
militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas lá em Salamina. Ano 480 foi a data do episódio. Forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira do rei, se lembrou de Vasti, diz o texto que nós lemos. Assim, em 479, aconselhado pelos seus servos, Assuero decide substituir a rainha Vasti. Como ele fará isso? Através de um concurso de beleza. O universo da escolha. Apesar de governar o império originário de longas sucessões da Média e Pérsia com esposas somente da raça, né? Sendo Meda ou Persa, Assuero decide escolher uma nova rainha dentre moças de todas as províncias e nacionalidades diversas. Não havia restrição nesse caso quanto à etnia, a raça das pessoas. A única exigência é que fosse virgem e formosa, conforme capítulo 2, 2 a 4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido, tá? Então veja a mão de Deus novamente conduzindo, e como dissemos lá no início, Deus escrevendo certo por linhas tortas, as linhas tortas que os homens escrevem por aí. Quando Deus dirige as coisas. O concurso foi divulgado em todos os lugares e lá em Suzã também. Levada à casa do rei, casa das mulheres, Esther ficou sob os cuidados deste homem chamado Hegai, desse eunuco, de quem logo conquistou a simpatia. Aliás, por onde ela passava, ela encontrava simpatia. Havia uma graça especial na vida dela. Era a graça de Deus que estava na vida dela. Com certeza, de novo, é o plano de Deus, é a mão de Deus, invisível, trabalhando, apesar das falhas humanas. E há muitas falhas que a gente pode considerar aqui, né? Tem várias linhas tortas. Por exemplo, por que Mardoqueu se chama Mardoqueu? Que é um nome que honra o deus Marduk, da Babilônia. Como é que o pai do Mardoqueu, que era descendente de Benjamim, de uma das tribos de Israel, que foi para o cativeiro, já estava na terceira geração lá, naturalmente, como é que o pai coloca um nome desse, não em honra ao seu Deus, mas em honra do Marduk, que era um deus pagão lá da Babilônia? Não dá para entender. Então eles estavam realmente assimilando, já haviam assimilado e vivendo as culturas e costumes da Pérsia. Porque o nome dela é Esther. Na verdade, no hebraico é Hadassa, com H, né? Hadassa, que significa murta, ou a flor da murta. E Esther, de novo, é um nome pagão. É um nome relacionado a Istar, a deusa dos babilônios, uma das principais deusas lá do panteão babilônico, a Istar, a deusa deles. Possivelmente ela se chamava Hadassa entre os judeus, e depois que se tornou rainha, talvez alguém sugere, né? Ela então foi chamada de Esther, a estrela, que significa Esther, estrela, ou a deusa Istar. Enfim, havia muitas linhas tortas, né, pelas quais Deus estava escrevendo certo. Havia uma graça especial, porém, na vida de Esther, porque a mão de Deus estava lá. Além de se apressar em dar-lhes os seus enfeites, o Hegai deu-lhes também 7 moças para estar com ela, diz lá o texto lá, e fez passar ao melhor dos lugares das mulheres, capítulo 2, 9. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que esteve com José em todo o período que ele esteve lá no Egito, está com Esther aqui também. Apesar das coisas tortas que os judeus que estão lá na dispersão andaram fazendo. Tá? 3. Virtude a ser destacada na vida de Esther. Obediência. Diferente da Vasti, que desobedeceu, Esther vai obedecer. Primeiro, a Mardoqueu. Mardoqueu ordenou que ela não declarasse a sua nacionalidade. Não diga que você é judia. Qual a razão? Não sabemos ao certo. Não havia perseguição religiosa, porque, como a gente sabe, os governantes, imperadores medo-persas eram tolerantes quanto às religiões. Tanto é que o Ciro, por exemplo, assinou o decreto autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém, construir o templo e até financiou a reconstrução do templo e depois do altar, do muro e tudo mais. Não sabemos ao certo por que ele
Mardoqueu escondeu. Talvez seja mais uma dessas linhas tortas, o crente que se oculta e que se esconde e que não mostra o seu caráter. Não sabemos, já que não havia restrição quanto à questão da linhagem, né? Não havia no edital de concurso de beleza não havia nada que restringisse a inscrição por conta de suas nacionalidades. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu. Isso é interessante, a obediência à pessoa que nós respeitamos não precisa muitas explicações para obedecer. O pai, em relação aos filhos, deve ser assim também. Ele dá uma ordem, os filhos cumprem, sem ficar questionando ou perguntando por quê. Esther foi criada dessa forma e um exemplo de obediência. Ela não exigiu explicação. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar dela e ela sabia disso. Então, não questionou. Havia respeito de ambos, do pai adotivo dela, Mardoqueu, que na verdade era primo, e dela em relação a ele. Esther ser levada à presença do Assuero era realmente uma coisa que iria acontecer, isso realmente aconteceu, havia respeito. Cumpridos os 12 meses, chegou a vez de ela ir à presença do rei. E quando foi, a Bíblia diz que ela não pediu nada, absolutamente mais nada, além do que o próprio Hegai, que era o eunuco-chefe da Casa das Mulheres, orientou ela. Então ela se demonstrou humilde, tanto obedecendo a orientação do Mordecai, que era o seu pai adotivo, quanto do próprio Hegai, lá nesse período de um ano, que ela esteve um ano, sendo embelezada, na verdade, com óleos e aromatas. O rei amou a Esther, diz o texto, para concluir aqui, e mais do que todas as mulheres, ela alcançou perante ele graça e beneficência, ou benevolência, ou bondade, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez dela rainha em lugar de Vasti. Amém, amados? Lembrando a nossa verdade prática que diz: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos. Abate um e ele exalta o outro. Provérbios 12:18, diante da honra vai a humildade. Ela está sendo honrada agora porque foi humilde, obedecendo a Mordecai e também a todas as pessoas pelas quais ela passou. E vai ser uma bênção. Nas próximas lições nós falaremos um pouco mais. Esther vai chegando ao posto em que o tempo, ela está chegando, ou chegou, né, ao posto, ao ponto e ao lugar oportuno e no tempo certo, no tempo de Deus, para ser um instrumento de Deus e cumprir a libertação do povo de Israel. Isso a gente verá nas próximas lições, tá? Um dos atributos incomunicáveis de Deus, nós aprendemos da Bíblia, é a onisciência, né? Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Sabendo de tudo isso, ele operou poderosamente para que as coisas se encaixassem de tal forma que o seu povo fosse protegido e abençoado. Amém? Podemos confiar nossa vida inteiramente, portanto, em Deus. Ele tem os melhores planos para com as nossas vidas, como lemos em Jeremias 29:11. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente, meus amados, e que numa próxima oportunidade estejamos juntos para comentar, dar sequência a estudos no livro de Esther. Amém? Até a próxima, então, em nome de Jesus.